Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, a palavra que cura, que salva e que liberta, a palavra da verdade. E hoje a palavra está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 5. E a palavra do Senhor nos diz assim: porque em tudo vocês foram enriquecidos. Nele quem? Em Jesus Cristo. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. A palavra do Senhor, ela já começa nos revelando que em tudo nós somos enriquecidos, nós somos ricos. Em quem? Em Cristo Jesus. É através de Jesus Cristo que nós temos a nossa riqueza. É através de Jesus Cristo que nós somos enriquecidos. E a palavra diz assim: em toda palavra, em toda expressão, em toda maneira de falar e em todo conhecimento. É essa a riqueza de um cristão. É essa a riqueza daqueles que foram chamados e escolhidos por Deus. Chamados por Deus, tirado do pecado, das trevas, do mudanismo. É essa a riqueza que o nosso Deus, ele nos deu. Ele já nos deu essa riqueza. Porque ele diz: em tudo, vocês foram enriquecidos. Nós somos ricos em Cristo Jesus. Não é esta riqueza que muitos e muitos estão ensinando, mesmo dentro das reuniões, dizendo que nós precisamos de riqueza material, que nós precisamos de toda a riqueza que existe no mundo. Se a própria palavra está dizendo que nós precisamos da riqueza que é Cristo Jesus. A própria palavra está dizendo que a nossa riqueza é Cristo Jesus. É nós conectados, enraizados em Cristo Jesus. Essa é a nossa riqueza. E quando a gente temos Cristo em nossa vida e nós na vida de Cristo, aí a palavra diz que somos enriquecidos na palavra, na expressão, na maneira de falar e também no conhecimento. Essa é a nossa riqueza, porque o evangelho ele é um tesouro em nós. O evangelho ele é um tesouro guardado em cada um de nós. Essa é a nossa riqueza, é o evangelho, porque é através do evangelho que nós podemos conhecer o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então a palavra diz que nós fomos enriquecidos em Cristo Jesus, em toda palavra e em todo conhecimento. Não é em bens materiais, não é em dinheiro, não é em casa em praia, não é em carros bons importados, seja o que for. Não é esta riqueza que a palavra nos ensina. A riqueza que a palavra nos ensina é a riqueza de Cristo Jesus, é a riqueza que vem do alto, é a riqueza que ele nos deu. E que riqueza é essa? A vida eterna, através de Cristo Jesus, através do sacrifício grandioso, poderoso e maravilhoso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na vida de cada um de nós. E a palavra continua dizendo assim no verso 6: e assim, como testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o testemunho, a palavra, o poder de Cristo está confirmado em nós. Até quando? Até a revelação, até Jesus Cristo voltar. Este poder está confirmado em nós, para a honra e a glória do nosso Deus. Nós temos o poder do Evangelho. E através do Evangelho, quando a gente crê na palavra da verdade, nós temos o Espírito Santo do Senhor em nós. Para quê? Para nos guiar, para nos fortalecer, para nos dar força, para que a gente venha dizer não a todas as coisas que nos afastam do nosso Deus e do nosso Pai. Por isso que a palavra diz, assim como o testemunho, assim como a palavra de Jesus Cristo tem sido confirmada em vocês. Esta palavra está confirmada em nós, através do nosso falar, através das nossas atitudes, através da nossa maneira de nos comportar. Esta palavra, ela está confirmada em nós, de maneira que não falta nenhum dom. E nós temos o dom espiritual. Quem tem o Espírito de Deus tem o dom espiritual, dom de revelação. Revelação de quê? Revelação de estar adivinhando a vida do nosso próximo? Não. A revelação da palavra, a revelação da palavra da verdade. Porque a Bíblia, a própria palavra, ela condena
adivinhações. Paulo tirou um espírito de adivinhação de uma moça e por causa disso Paulo levou chibatadas, levou varadas. Porque a palavra, ela não diz que é para a gente estar adivinhando a vida do nosso próximo. A revelação, a profecia é a palavra de Deus na vida de cada um de nós. É isso que a palavra nos ensina. Adivinhações, macumbarias, feitiçarias, que está entrando dentro das reuniões do povo de Deus, dos filhos de Deus. Precisamos ficar atentos à palavra da verdade, à palavra de Cristo. É isso que a palavra nos ensina. Porque quando a gente vem lendo os evangelhos, aqui nós não estamos vendo adivinhações, aqui a gente não estamos vendo feitiçarias, macumbarias, rapapé dentro dessas reuniões que a gente estamos aqui lendo. As reuniões que Pedro fazia, as reuniões que Paulo fazia, as reuniões que Tiago fazia, nós não estamos vendo esse tipo de situação que a gente hoje estamos vendo dentro das nossas reuniões. Então é necessário que a gente se alerte, é necessário que a gente estude mais a palavra do Senhor, porque a palavra diz que o testemunho, a palavra de Deus, ela nos confirma, está confirmada em nós. Que palavra? A revelação da verdade. Para quê? Para que a gente não venha ser enganados por doutrinas de homens, enganado por coisas que homens estão inventando com a sua mente carnal, com o seu coração endurecido para a palavra da verdade. É isso que a palavra nos ensina. E no verso 8, a palavra diz assim: ele também, ele quem? Jesus Cristo, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que ele nos sustentará até o fim. Vai sustentar quem? Aqueles que têm a palavra da verdade. Aqueles que reconhecem a verdade, que sabem onde está a verdade. Esses vão ser sustentados, esses vão ser confirmados até o fim. Por quem? Por Jesus Cristo. Porque a palavra diz, ele também os confirmará. É ele que nos sustenta, é ele que nos guia, é ele que vai nos levar até o fim. Assim a palavra nos diz. E a palavra diz, ele os manterá firme até o fim. Então é ele que vai nos manter firme até o fim. Vai manter quem firme? Aquele que conhece a verdade. Vai manter quem firme? Aqueles que conhecem o evangelho de Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele vai nos manter firme até o dia final, até o último dia. E ele diz, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente se mantenha naquele dia, estejamos limpos, estejamos sem culpa, estejamos com a nossa mente libertada. Libertada de quê? Das trevas, do pecado, das coisas que nos afastam do Senhor. Porque tudo que está acontecendo não está limpando a mente daquele povo que estão vindo e dizendo que são cristãos. Porque muitos estão vindo atrás de coisas, atrás de milagres, atrás de bens materiais. Não estão vindo atrás de Cristo Jesus. Não estão vindo atrás da palavra da verdade. Em local que se fala da palavra da verdade, em local que se fala da palavra do evangelho, muitos estão saindo, desistindo. Por quê? Porque não aceitam, porque não querem. E o que é que eles querem? Eles querem ouvir aquilo que eles gostam de ouvir. Então, muitas reuniões, muitos locais que a gente chamamos de igreja, porque a igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo escolhido por Deus. Aqui existe a igreja aqui na terra, a igreja de Deus, do povo de Deus. Então, esses escolhidos por Deus, trazidos por Deus, eles gostam da palavra da verdade. Esses que vêm a Cristo por causa de Cristo. Mas tem muitos que estão vindo por causa de bênçãos, de bens materiais. Não estão querendo o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. E a palavra diz, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis, para que vocês estejam sem culpa naquele grandioso dia. E ele diz, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai voltar. E é necessário que naquele dia nós estejamos sem culpa. Por isso que o evangelho é tão importante. A gente ouvir todos os dias, estudar todos os dias, meditar todos os dias, porque o evangelho dia após dia vai aumentando a nossa fé. O evangelho ouvido dia após dia vai limpando a nossa mente do pecado, das trevas, das coisas
que muitas vezes a gente se torna nós mesmos culpados, mas precisamos entender e compreender que o sangue de Cristo, ele já perdoou, ele já lavou, ele já nos deixou limpo. Quem? Aqueles que creem no Evangelho, aqueles que acreditam na palavra da verdade, aqueles que aceitam a palavra da verdade, aqueles que querem viver uma nova vida, porque o Evangelho diz, aquele que crê, ele é uma nova criatura. Então, se eu creio na palavra da verdade, o próprio Jesus Cristo, ele confirma em mim que eu sou uma nova criatura. E eu preciso, através do Espírito do Senhor, viver uma nova vida. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. E no verso 9, a palavra do Senhor nos diz assim, fiel é Deus. Deus é fiel. Deus é fiel para todos nós, mesmo que muitas vezes nós sejamos infiéis. Mas o nosso Deus, ele não é infiel, ele é fiel em toda a sua palavra. Ele é fiel em tudo aquilo que ele prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu aos seus filhos, ao seu povo, aos seus escolhidos, escolhidos por Deus, chamados por Deus. E ele diz, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados. Então nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus. Não vamos temer, não vamos ter medo, porque quem é escolhido por Deus, chamados por Deus, é filho de Deus. E a palavra diz que não podemos sair das mãos do Pai, se realmente fomos escolhidos e chamados por Deus. Estamos nas mãos do Pai, fomos escolhidos, arrancados do mundanismo, tirado das trevas, tirado do pecado. E a palavra diz, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão, a viver em união do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós fomos chamados por Deus para quê? Para viver uma comunhão junto com o seu Filho, Jesus Cristo. Foi para isso que Deus nos chamou, para que a gente tivesse uma união em Cristo Jesus. É isto que a palavra nos ensina. E ele diz Cristo, e ele diz Deus é fiel. Fiel para quê? Para nos conduzir até o fim. Porque ele nos chamou, ele nos tirou, ele nos salvou, ele nos deu vida e nos colocou em união com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Igreja abençoada do Senhor, preste atenção no que a palavra diz. Deus é fiel. E se você é chamado por Cristo, você é filho de Cristo. Se você é chamado por Deus, você é filho de Deus. Glórias a Deus por isso. Porque somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, não herdeiros desta terra. Porque a palavra diz que tudo que existe nesta terra vai passar. Por isso que precisamos ter muito cuidado. O que é que nós estamos ouvindo? Palavras enganosas, palavra de homem, palavra que diz que nós precisamos enriquecer aqui na terra. Se a palavra está dizendo que a nossa riqueza está em Cristo Jesus, se a palavra está dizendo que a nossa riqueza é na palavra e é no conhecimento da palavra. Então essa é a nossa riqueza aqui na terra. Porque não sabemos qual é o dia que nós iremos voltar para o nosso lar, para a nossa casa. Porque foi de lá que nós viemos. A palavra diz que somos peregrinos nesta terra. Então, se somos peregrinos, é porque nós não somos daqui. É muito bom a gente ter, e Jesus Cristo, ele nos dá, e o Pai nos dá, porque se estamos até hoje aqui nesta terra, e eu acredito que não tem ninguém que conheça a verdade, que conheça a palavra, que está morrendo de fome, ou morreu de fome. Mas quem é que providencia? Deus, o nosso Pai, ele providencia. É muito bom a gente ter, é maravilhoso. Mas que a palavra diz que a nossa riqueza está em Cristo. A palavra diz que nós somos enriquecidos na palavra e no conhecimento. Não é nos bens materiais, não é naquilo que a gente tem aqui na terra, porque a palavra também diz que isto tudo vai passar, isso tudo vai ficar. Mas o que nós temos em nós, que é a palavra, que é a nossa fé, é o amor ao próximo. O que é amor ao próximo? Você perdoar o seu próximo, por mais que ele tenha feito algo de errado com você, você precisa perdoar, em nome de Cristo Jesus. E quem faz isso? O Espírito do Senhor, que já mora e habita em nós. Glórias a Deus por isso. Vamos agradecer a esta palavra grandiosa, poderosa, maravilhosa, que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio, eu acredito,
que muitos que vão ouvir vão abrir a mente do Espírito, iluminar os olhos do coração, para que entendam e compreendam que Deus é fiel. Como a palavra diz, Deus é fiel porque foi Ele que nos chamou. Deus é fiel porque foi Ele que nos chamou para viver em comunhão, em união com o seu Filho. E se Ele nos chamou, nós somos filhos, herdeiros e estamos nas mãos do Pai. Glórias a Deus por isso. Vamos orar e agradecer o nosso Deus, o nosso Pai, por esta palavra grandiosa, poderosa, maravilhosa que Ele colocou no meu coração, para que eu pudesse falar, explanar esta palavra, para que seus filhos possam ouvir e despertar de um sono profundo que muitos ainda estão dormindo e não estão entendendo, compreendendo a palavra da verdade, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Pai amado, Pai eterno, Pai grandioso, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glórias eu te dou, meu Pai, porque o Senhor é o grande eu sou, como diz a tua palavra. Pai, obrigado por esta mensagem. Conceda, Senhor, que muitos venham ouvir, compreender, entender e se converter ao teu Filho Jesus Cristo. Ele que nos salvou, Ele que já nos libertou e já nos deu a vida eterna. Necessitamos, Senhor, do teu Espírito, porque é através do teu Espírito que podemos compreender a palavra da verdade, a mensagem da cruz, esta palavra tão grandiosa que o Senhor deixou para teus filhos. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.